Sementes são a matéria-prima da agricultura. É importante que a gente conheça um pouco de sementes quando a gente quer cultivar o nosso alimento. Esse aqui é o João Roquete, um produtor de sementes orgânicas há mais de 40 anos e o criador das sementes agroecológicas Bionatur. E essa aqui, a Tati, ela tem experiência em análise de semente. A primeira coisa que causa confusão nas pessoas é o que são, afinal de contas, as sementes crioulas, as sementes híbridas e as sementes transgênicas. Na agricultura orgânica só se usam as sementes crioulas, que na verdade são as sementes varietais, e as sementes híbridas. As sementes transgênicas são totalmente proibidas, porque elas fazem parte de um pacote, o pacote do veneno, elas são feitas para serem usadas com herbicidas e pesticidas. Como na agricultura orgânica esses produtos tóxicos estão de fora, as sementes transgênicas também ficam de fora. A gente tem que entender que quando cultiva para tirar sementes, é diferente de tu fazer um cultivo para grão. Primeiro que grão não precisa germinar, a semente precisa germinar. Então nem todo grão é semente. Quando eu comecei a plantar, eu usava veneno, como tantos agricultores fazem isso. Até que chegou um momento que eu me saturei daquilo e eu parei de trabalhar com veneno. Eu passei muitos anos produzindo semente para grandes companhias. Eu era cooperado de grandes companhias e eu produzia semente para essas empresas. Então daí veio o meu histórico, o meu aprendizado em produção de semente. Aí eu abandonei toda a questão do veneno e comecei a multiplicar sementes de forma orgânica. Com isso surgiu a ideia de criar a Bionatur. Aí eu fiz essa proposta para a Cooperal, onde nós começamos então um projeto de produção de sementes orgânicas. E por que produzir semente orgânica? Quando eu pego uma planta para produzir uma semente, para produzir organicamente, e essa semente vem de um histórico de produção com agrotóxico e adubo solúvel, a planta tem memória, a gente tem que entender isso, que a planta tem memória. Então a memória dessa planta, pelos históricos todos dela, por anos sendo produzido dessa forma, tirando semente a partir de plantas que estão recebendo essa carga química, ela cria essa dependência. Para tentar entender isso, eu gosto de criar uma analogia explicando como se fosse um casal que usava droga e tem um filho. Esse filho não necessariamente vai usar a droga, mas ele tem os problemas dos pais que usaram a droga. Então ele pode ter alguma deficiência no organismo em função disso. A semente é a mesma coisa, porque é um ser vivo também. Então, qual foi a ideia da semente ecológica Bionatur? Era produzir uma semente orgânica para as pessoas que vão trabalhar com agricultura orgânica. E quando eu montei isso, nós não tínhamos semente orgânica no Brasil. Foi o primeiro projeto da América Latina. Então, a ideia é, eu produzo uma semente de forma orgânica em todo o processo dela, e aí então a pessoa, quando vai plantar aquela semente, ela tem já aquele contexto de produção daquela maneira, daquela forma orgânica, trabalhando com adubo orgânico, com os fertilizantes, com as caudas, enfim. Então, tudo isso vai fazer com que a planta tenha um melhor resultado. E, obviamente, trabalhando com variedades. Como a Tati falou, a diferença entre crioulo, semente crioula, semente híbrida e transgênica. No caso, a semente ecológica Bionatur era, então, variedades. Nós estávamos trabalhando com variedades, né? Não estava trabalhando com híbridos e muito menos com transgênico. Como a Tati já disse, transgênico nem entra dentro do contexto da agricultura orgânica. Os híbridos, sim. Então, nós estávamos buscando variedades. E dentro dessas variedades, o que a gente estava buscando? Rusticidade. Plantas que tivessem mais resiliência, mais resistência e se desenvolver junto até com algumas plantas invasoras, plantas que resistissem mais à seca. O que acontece? À medida que tu vai trabalhando essa semente e vai tirando sementes dela, ou seja, tu vai tendo uma planta cada vez mais resistente e cada vez mais adaptada a um sistema orgânico. Essa foi a base da Bionatur. Trabalhar com sementes que viessem a partir de um material genético trabalhado desde o seu princípio dentro de uma lógica orgânica. Eu estava acompanhando um agricultor, por exemplo, que tinha uma lavoura de feijão. E no meio dessa lavoura de feijão, depois que colhemos feijão, começou a nascer cenoura. Porque no ano anterior nós tínhamos produzido cenoura para semente nessa área. Várias sementes tinham caído e começaram a brotar. E aí a gente resolveu esperar essa cenoura chegar no ponto de colheita, colhemos ela e fizemos o que a gente chama de classificação massal. Ou seja, arrancamos todas as cenouras, colocamos uma do lado da outra e fizemos uma seleção a partir daquele tempo de crescimento dela, o tamanho perfeito que ela tinha que ter, o tamanho que ela precisava ter para aquela variedade e o que representasse mais aquela variedade. Essas cenouras, então, a gente arrancou e podamos o talo dessas cenouras e plantamos ela novamente para tirar a semente dela. Então, dessa maneira, estou dando um exemplo dos processos que a gente vinha fazendo para arrumar plantas
que tivessem resistência, como essa cenoura no caso, que nasceu por sua conta. Essa resistência era que nós queríamos, uma planta que está resistindo e que está nascendo em ambiente onde ela não foi nem preparada para estar ali. Isso faz com que a planta tenha resiliência, é isso que nós queríamos. E assim nós começamos a observar várias plantas. Chegava na casa dos agricultores e ficava vendo o que estava se manifestando melhor, e a partir daí começamos a fazer o que a gente chama de seleção massal, que é essa classificação a campo das plantas. E conseguimos uns resultados muito interessantes com plantas que estavam com altíssima resistência. O ideal é procurar uma produtividade ótima e não a produtividade máxima. O que nos dá produtividade ótima são essas sementes adaptadas. O que a gente chama de semente crioula, na verdade, é uma semente adaptada, uma variedade que está adaptada. É isso que quer dizer semente crioula. Na verdade, a classificação é semente varietal, ou seja, uma variedade. Quando a gente trabalha com essas plantas, é mais fácil conduzir o cultivo a campo, porque são plantas mais resilientes. Você pode ter uma produção mais baixa por área em relação a um híbrido, por exemplo, mas os seus custos também vão ser menores, o seu trabalho também vai ser menor e a chance da lavoura dar certo é maior. Além disso, como o João falou, nós podemos trabalhar com os produtos que a gente mesmo faz na área, o composto, os biofertilizantes. Portanto, a semente varietal é a que dá para o agricultor a possibilidade de autonomia. E no outro extremo, a semente transgênica é uma semente atrelada a um sistema de dependência de compra de produtos. E produtos tóxicos para o campo, tóxicos para as pessoas. É por isso que elas estão totalmente fora do sistema orgânico de cultivo. Então, à medida que nós fomos trabalhando, nós fomos capacitando os agricultores e incentivando para que tirassem a própria semente. Aí entra dentro do que a Tati está falando. A ideia era criar uma total autonomia, ou seja, a pessoa planta, ela tem a própria semente, ela tira a semente da própria planta dela, e o que acontece? É o que a Tati estava explicando com relação a o que é crioulo, ou seja, são variedades. Então, no momento que eu adapto uma planta à minha região, de repente um outro agricultor começa a multiplicar essa mesma semente num outro lugar, elas são as mesmas, sim, a origem delas é as mesmas, mas essa vai estar mais adaptada a essa região e essa outra vai estar mais adaptada àquela região. Essa que é a questão. Então, as coisas são muito locais. E dentro dessa lógica do agronegócio, das sementes transgênicas, tu começa plantando uma semente na Califórnia e vai até o sul da Argentina plantando a mesma planta. E, obviamente, aí tu tem que colocar um monte de aportes de energia, de adubos químicos e não sei quanta coisa para sustentar uma planta que tu tem que adaptar ela de qualquer jeito naquele lugar. Então, quanto mais adaptado qualquer ser vivo num lugar, maior resiliência, maior resistência, menor consumo de água. Então, essa que é a lógica. Ou seja, eu preciso trabalhar uma agricultura orgânica a partir de sementes que estão adaptadas ao lugar. Sempre isso vai facilitar um monte o serviço. Essa é a ideia, né? Então, nos nossos cultivos orgânicos, a gente pode e deve usar sementes varietais e as sementes híbridas. Na verdade, a gente também pode produzir alguns híbridos na nossa área. Por exemplo, híbridos de milho são fáceis de produzir, a gente pode produzir sementes híbridas. Tudo isso que dá autonomia, que cria condições para que a gente cultive o nosso alimento e tire a nossa semente, é o foco de uma agricultura orgânica local, de escala humana, onde a gente sempre pode fazer a regeneração dos nossos recursos, onde a gente pode criar de novo os nossos insumos, como, por exemplo, produzir a nossa própria semente, produzir o nosso próprio composto, quando a gente tem informação e condições com os recursos que a gente tem no próprio lugar. A ideia é autonomia e aumentar a resiliência das plantas para tu ter um cultivo mais fácil. Nada mais importante ao longo da nossa história, mas mais ainda nos tempos que a gente está vivendo, do que a gente saber produzir o nosso alimento, buscar garantir a nossa segurança alimentar, e para isso a gente precisa de informação. E precisa de sistemas de independência, de autonomia, onde a gente possa fazer a gestão dos recursos. E ter a própria semente é alta soberania alimentar. Acompanhe a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre agricultura orgânica, sobre saúde, sobre bioconstrução, sobre permacultura, tudo que ajuda a ter essa autonomia e bem viver no campo.